Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos fazer uma breve meditação neste capítulo, especialmente em 2 versos. Faremos a leitura a partir do verso de número 13, a partir do verso 16, porém, a nossa devocional desta manhã terá como base os versos 24 e 25, mas para contextualizar, verso 16 diz assim a palavra do Senhor: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Santo Deus, fale aos nossos corações nesta manhã. Edifica-nos, ó Deus, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando nós pensamos então sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, esses dois aspectos aqui do texto, ou o contraste, o Paulo está fazendo um contraste, o que é próprio de uma natureza que se dá mais a agradar a si mesmo, e o que é próprio de uma natureza que vive para agradar a Deus. Mas todos esses versos 16 em diante, por isso que o início do verso 6 está aqui, digo porém. O digo porém nos remete aos versos anteriores. Que versos anteriores? Aos versos 13 a 15, quando Paulo está falando da liberdade cristã. E Paulo, ao falar da liberdade cristã, ele diz que o cristão, portanto, ele não deve usar da sua liberdade para pecar. Ele não deve usar da sua liberdade para fazer algo que desagrada a Deus. Paulo vai dizer isso: sede antes servos uns dos outros. E Paulo diz que tudo isso se resume na lei do amor, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual é a relação dessa lei do amor com o verso de número 13? Sobre a liberdade cristã? Paulo está dizendo que todas as nossas decisões, elas precisam ser regidas pelo olhar para com o outro. Ou seja, de uma forma bem prática, Paulo diz: se o meu entendimento sobre determinadas práticas na minha vida, ou escolhas que eu quero fazer na minha vida, me considero um cristão forte, um cristão maduro, porém eu tenho no meu convívio irmãos que são fracos, Paulo diz então que eu devo me abster das coisas que eu considero lícitas por amor ao meu irmão, porque a minha atitude, o meu comportamento vai escandalizá-lo. Ou seja, ele diz que as minhas escolhas, ao contrário até mesmo de muitos cristãos hoje dizendo que eu faço o que eu quiser da minha vida, ninguém tem a ver com isso, Paulo vai dizer que não. Todo mundo tem a ver com isso, sim. Porque a forma como você vive, a forma como você escolhe, tem a ver com o teu irmão. Logo, eu não vou ter comportamentos e atitudes que mesmo para mim são corretas, mas que vai escandalizá-lo. Se eu fizer o contrário, se eu não levar
em consideração o meu irmão, Paulo vai dizer que eu estou pecando, eu estou desobedecendo a Deus, porque eu devo viver o cristianismo em comunidade. Ninguém vive o cristianismo só, ou olhando apenas para si mesmo. Por isso que ele vai dizer que a toda lei se cumpre um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o verso de número 15, ele está falando de um contexto de conflito, onde os irmãos ali, os leitores da qual Paulo direcionou a carta, eles viviam constantemente em conflitos. E Paulo então pega esse exemplo de devorar, ele pega um exemplo de de animais dentro de uma jaula, ou animais dentro de um determinado local, e esses animais estão se degradando. E Paulo vai dizer que muitas das vezes, se vós porém vos mordeis e devorais, Paulo vai dizer, se vocês vivem como animais, vede que não sejais mutuamente destruídos. Paulo apela para que o comportamento em comunidade com os irmãos não seja um comportamento comparado à relação de instinto de um animal, às vezes, que age sem pensar. Ao contrário do animal, o ser humano, especialmente o cristão que tem o Espírito Santo, ele deve agir pensando, avaliando aquilo que ele vai fazer e verificar se as suas atitudes e escolhas, elas de fato vão glorificar a Deus. E aí nesse contexto é que ele diz, digo porém andai no Espírito, e aí Paulo começa a fazer uma relação das características do Espírito e o fruto do Espírito e as características e comportamento próprio daquele daquele que vive para agradar a si mesmo. Diante disso, o verso de número 24, encerrando aí no 26, ele diz, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E aí Paulo diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Diante disso, irmãos, o tema que eu quero propor para meditarmos é o caminho da vitória cristã sobre a nossa carne. E a primeira coisa que é necessário nós observarmos constantemente na nossa caminhada cristã para obtermos verdadeiras vitórias sobre a carne é justamente entender que a partir da conversão, eu e você constantemente nós estaremos em conflito. Constantemente nós estaremos em conflito entre a carne e o Espírito, entre agradar a nós mesmos e agradar a Deus, entre fazer a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. É necessário entender, e Paulo vai deixar bem claro isso. Paulo mostra que aqueles que andam no Espírito jamais satisfarão a concupiscência da carne. A ideia é aqueles que andam no Espírito, eles vão lutar para não satisfazer os seus desejos. Um dos exemplos do desejo da carne e aquilo que agrada a Deus, talvez foi o conflito que você teve de manhã, entre vir para a igreja e não vir para a igreja, entre você estar em um lazer, no horário em que você deveria estar cultuando a Deus, você está fazendo outras coisas. Quantas vezes nós fazemos a escolha da satisfação da nossa própria carne? Quantas das vezes, diante daquilo que nós devemos obedecer, nós optamos por aquilo que é mais satisfatório ao nosso coração? Essa é uma luta constante. E Paulo vai dizer que é preciso entender que a nossa caminhada cristã, nós teremos todos os dias, diariamente, batalhas a serem vencidas. E essas batalhas a serem vencidas, elas não se travam externamente. Mas as maiores batalhas que eu e você travamos está no campo do nosso coração. Porque o nosso coração, ele é corrupto. O nosso coração não é à toa que um estudioso, um pastor lançou um livro há muito tempo que diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ou nós adoramos coisas, ou nós adoramos a nós mesmos. Ou fazemos coisas que vão nos proporcionar alívio, ou tentamos nos isentar de problemas para não ter conflito.
O fato é que a sociedade, justamente, ela vive dessa forma. O nosso coração é assim, o nosso coração, ele é pecaminoso, ele é uma fábrica de ídolo. Nós, por natureza, se não tomarmos cuidado, nós nos tornamos constantemente idólatras. E não é porque você está adorando, eu e você estamos adorando uma imagem. Mas corremos o grande perigo, das vezes, adorarmos ou idolatrarmos o nosso emprego, idolatrarmos a nossa casa, os nossos bens, o filho, o pai, a mãe, idolatrarmos a nós mesmos. Mas isso só é possível vencer esses desafios se nós temos esse entendimento de que a nossa caminhada cristã é uma caminhada de batalhas. E essa batalha, ela não foi, e ela não cessa quando você ergueu as suas mãos ou quando você confessou Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Pelo contrário, a partir do momento que você confessa Jesus como seu Senhor, a partir do momento que, pelo menos, verbalizando, você diz: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A partir daí você tem batalhas maiores ainda, porque Paulo diz que todos aqueles que quiserem viver uma vida piedosa serão perseguidos. Você tem constantemente o desafio de obedecer aquilo que as Escrituras te mandam ou fazer a sua própria vontade. Costumo dizer porque não é a minha ideia pessoal, mas é a que a Bíblia diz. E costumo falar para os irmãos, a oração, por exemplo, ela é um dever do cristão. E quando você não ora, você está em desobediência. E não adianta usar o argumento piedoso e dizer que eu não orei hoje porque orar assim cansado, ou orar sem vontade, isso não agrada a Deus. A Bíblia diz, é um dever seu. Se você não tem prazer, então faça por obrigação. É claro, pastor, mas obrigação, eu entendo, a sociedade que nós vivemos hoje não gosta da palavra obrigação. Não gosta da palavra deveres. Nós queremos benesses, mas não queremos deveres. Só que a Bíblia diz que nós temos o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A palavra esmorecer em Lucas é e nunca desanimar. E nunca desanimar, orar sempre. Essa é uma das batalhas. Isso acontece porque a partir da conversão, o Espírito Santo agora, ele habita em nós. Passamos a ter um conflito entre a carne e o Espírito, entre aquilo que agrada a Deus, porque justamente agora o Espírito que habita em nós te convence do pecado. Por isso que Paulo vai dizer aqui, se vivemos, verso 24, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Paulo vai dizer, os que são de Cristo, esses que são de Cristo, eles crucificaram na cruz do Calvário. Uma vez então que os meus pecados foram colocados em Cristo, e uma vez que Cristo morreu na cruz do Calvário, e ali nós podemos ter vida eterna a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, é a partir daí que Paulo vai dizer, as paixões, os desejos, as vontades, elas precisam então ser submetidas a Cristo, que foi Ele que morreu para nos salvar. A responsabilidade de crucificar a carne é nossa, e Paulo vai dizer assim, aqueles então, os que são de Cristo crucificaram, não é? Aqueles que são de Cristo têm que sentar e esperar que Deus vai fazer tudo. Ele já resolveu o nosso problema, que era de condenação. Mas a responsabilidade de dizer não ao pecado é minha e sua. A responsabilidade de negar a nós mesmos é minha e sua. Não é de Cristo. Ele nos dá o que é necessário. Eu não consigo fazer, pastor, eu não consigo agradar a Deus. Então, por algum motivo, o apóstolo Pedro estava, portanto, enganado. E eu desconfio que ele não estava enganado. Quando mesmo na sua segunda carta, no capítulo 1, ele vai dizer no verso 3: visto que pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo
daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Tudo que eu e você precisamos para agradar a Deus, o Senhor já nos deu. Ele nos deu a oração, o acesso direto a Ele, Ele nos deu a sua palavra. E não precisa esmiuçar exegeticamente e profundamente o texto de Gálatas para ficar bem claro isso, e muito menos não precisa ser um exegeta em Novo Testamento para nos lembrarmos da exortação do apóstolo João, quando ele diz que nós podemos agradar a Deus, sim, nós podemos fazer a vontade do Senhor, sim, porque Ele nos capacita para isso, Ele nos ajuda. Irmãos, nessa caminhada cristã, portanto, o nosso desafio, nos submetendo à orientação de Deus, à orientação do Espírito, e uma das coisas mais desafiadoras que eu e você temos, é justamente disso, termos uma percepção quando nós estamos em um conflito entre agradar a Deus ou agradar a nós mesmos. E é muito claro, o Espírito Santo nos lembra palavras, versículos, nos lembra pregações, momentos que nos fazem refletir que as decisões muitas vezes nossas não agradam a Deus. O Senhor nos dá a sua palavra. A questão é, nesse caminho que nós estamos trilhando na vida cristã e na batalha contra a carne, quem tem sido mais vitorioso na sua vida? Quem tem triunfado no seu dia a dia? Você tem crucificado as suas paixões? As paixões aqui, ela se remete a algo pecaminoso, tá? A expressão paixão aqui em Gálatas é comportamento, desejo de atitudes pecaminosas. Por isso que ele segue dizendo paixões e concupiscências, são comportamentos pecaminosos. Paulo diz que só conseguiremos vitórias na luta contra o pecado se buscarmos uma vida no Espírito, um andar contínuo no Espírito. Olha na sua Bíblia aí, verso de número 25, ele vai dizer: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não há uma contradição. Você não é estranho, não é bíblico, é antibíblico você dizer que é espiritual e não obedecer a Deus. É contraditório falarmos que somos cheios do Espírito e no dia a dia vivemos falando palavrão, por exemplo. É contraditório dizermos que somos cheios do Espírito no trabalho, você é um mau funcionário. É contraditório você dizer que anda no Espírito e você sonega. É contraditório você dizer que anda no Espírito e você não consegue andar com o teu irmão. E você tem rixa com ele. Você tem conflito. Você não consegue se relacionar com pessoas. É contraditório você dizer que anda no Espírito e você, no teu coração, você só tem sentimentos de maldade. Paulo, quando ele diz, aqui no verso de número 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, ele vai dizer que discurso e andar, discurso e caminhada não é uma contradição. Mas ambas as coisas apontam para a sua identidade. Qual que é a sua identidade? Você e eu, nós somos discípulos de Jesus. Nós somos servos de Deus. Andar no Espírito é andar de acordo com aquilo que a palavra de Deus estabelece para nós. A palavra de Deus estabelece formas para que vivamos em uma vida de santificação. Cabe a nós usar os meios de santificação dado pelo próprio Espírito para que possamos dia após dia buscar uma vida que agrada a Deus. Isso não é perfeição. Eu e você vamos pecar, vamos desobedecer. Muitas vezes não seremos bons esposos, muitas vezes não serão boas esposas, não serão bons filhos, mas aquele que tem um Espírito, ele é convencido do pecado e ele busca uma vida de obediência a Deus. Quando confrontado pela palavra, ele obedece a Deus.
Aquele que é cheio do Espírito, o homem cheio do Espírito, por exemplo, quando ele está sendo um mau marido e ele é confrontado pelas Escrituras, quando o texto diz que devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja, ele é confrontado e ele se rende em confissão a Deus. Uma mulher cheia do Espírito, ela sabe que o seu papel é edificar a casa, ela sabe que o seu papel é ser um instrumento de Deus para abençoar o seu lar. E quando ela não faz isso, ela tem que confessar ao Senhor, para que marido e mulher, filhos, busquem uma vida de santificação. Ser cheio do Espírito não é uma atitude no culto, como muitas denominações falam por aí. Ser cheio do Espírito não é pular, não é gritar, não é euforia. Andar no Espírito é viver uma vida contínua de obediência à palavra de Deus. É buscar a cada dia ler a sua Bíblia. É buscar a cada dia ser assíduo aos cultos. É buscar a cada dia testemunhar de Jesus de tal forma que as pessoas olhem para a tua vida e enxerguem em você alguém diferente. Ser cheio do Espírito, ou andar no Espírito, não é se comportar como o mundo se comporta. Isso, pastor, isso é alienação. Não, isso é ser diferente, porque eu e você fomos chamados para sermos diferentes. Sal e luz do mundo. A menos que você viva dessa forma, você não está vivendo a função que Deus requer de você. E é algo tão grandioso que Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. E aí ele transfere essa mesma comparação que ele faz a ele mesmo, eu sou a luz do mundo, ele diz, vós sois a luz do mundo. Por que ele está dizendo isso? Eu habito em vocês, vocês serão luz do mundo à medida que vocês vivam comigo, à medida que vocês servem a Deus comigo. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito para lutarmos e sermos vitoriosos contra os desejos da nossa carne. É imperativo que busquemos uma vida de obediência a Deus, andemos no Espírito. Os cristãos que seguem a direção do Espírito, como diz o verso aqui 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse cristão, ele sempre vai avaliar a sua vida a partir daquilo que a Bíblia está colocando. Meus irmãos, precisamos avaliar, principalmente diante de tudo que ouvimos. O cristão que anda no Espírito, ele diante das suas decisões, ele pensa, essa escolha que eu vou fazer é uma escolha bíblica, é uma escolha que agrada a Deus, eu vou glorificar o Senhor, a forma como eu vou conversar com meu irmão, um problema que eu vou resolver com ele, as minhas palavras vai glorificar a Deus, eu estou buscando bem a comunhão, ou estou tentando ser uma pessoa que sobrepõe o outro? Quais são as motivações do nosso coração, à medida que nós servimos a Deus? A única maneira de vencermos os desafios, os desejos pecaminosos de nossa carne, é vivermos dia a dia no poder do Espírito Santo. E isso pressupõe humilhação contínua na presença de Deus. Isso pressupõe confissão. Isso pressupõe colocar Deus, Ele conhece todas as coisas, mas você colocar diante do Senhor, Senhor, esses são os meus pecados, eu não consigo, eu não estou conseguindo por mim mesmo vencer esses desejos da carne, essa é a minha dificuldade, essa é a minha luta. O cristão que anda no Espírito, ele reconhece a sua condição e não coloca a culpa nos outros, pelos seus fracassos. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. E essa responsabilidade é de caminharmos na presença do Senhor. Uma comunidade de imperfeitos. Estão dentro de uma igreja onde tem pessoas imperfeitas, mas que estamos aqui buscando o mesmo objetivo, a perfeição em Cristo Jesus. E é por isso que o cristão não deve olhar para o outro achando um melhor do que o outro. Todo mundo são miseráveis pecadores. Todo mundo são miseráveis pecadores. Não há um melhor, todos carecem constantemente, porque a menos que o Espírito Santo nos guie, nós só vamos fazer aquilo que agrada o nosso próprio coração.